Olá, meu querido estudante, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre a ligação metálica. Bom, a ligação que vai ocorrer, obviamente, entre os metais precisa ser explicada de uma maneira diferente da ligação iônica e da ligação covalente, já que esses elementos tendem a perder elétrons, ou seja, ter uma baixa eletronegatividade. A gente vai conseguir explicar a ligação que ocorre entre os metais pela teoria do mar ou nuvem de elétrons. Vamos entender essa teoria. Em uma placa de ferro, por exemplo, temos inúmeros átomos de ferro. Porém, esses átomos eles tendem a liberar os elétrons da camada de valência. Sendo assim, eles se transformam em cátions. E esses elétrons da camada de valência dos átomos de ferro vão ficar em movimento aleatório, movimento livre entre esses cátions positivos. Já que esses elétrons de valência saem da eletrosfera do átomo, ele vai ficar fluindo entre as cargas positivas de maneira desordenada e livre. Esse é o princípio, esse é o modelo científico para se explicar a ligação entre átomos de metais. É muito simples, ok? Então, os elétrons saem da camada de valência do átomo, formando assim um cátion, ou seja, uma espécie positiva, e esses elétrons de valência vão ficar em movimento aleatório entre esses cátions positivos. Esse movimento aleatório vai ser a força da ligação entre esses átomos. Tá bem? Então é bem simples, é só essa ideia. Os elétrons de valência fluindo entre os cátions positivos de maneira livre. É o grande mar de elétrons. É apenas isso, a explicação relacionada à ligação metálica, baseado no que a gente estuda na educação básica. Algumas propriedades destes compostos metálicos. Eles possuem um brilho característico devido a esses elétrons de valência livres. Eles absorvem energia e provocam saltos quânticos. Nesses saltos quânticos há, na sua finalização, a liberação de energia, e essa energia liberada provoca esse brilho característico que a gente percebe nos metais. Alta condutibilidade elétrica e também de calor. Isso também está associado a esses elétrons livres que absorvem energia externa com muita facilidade. A corrente elétrica consegue fluir com muita facilidade por esses elétrons livres. Assim como também energia, por isso que as panelas, a maioria, são formadas de ligas metálicas, porque conduzem muito facilmente o calor. São lamináveis, eu posso produzir lâminas, facas, espadas com os metais. Flexíveis, até certo ponto também eu consigo torcer uma placa, uma barra de metal e ela volta ao seu estado original. São dúcteis, ou seja, eu posso produzir fios compridos, bem longos e de certa maneira resistentes de metais, que posso pegar uma certa quantidade de metal e produzir 1 quilômetro ou mais de um fio metálico. Vamos pensar na fiação da nossa casa. A fiação ela é formada de fios de cobre, fios bem fininhos, que são, de certa maneira, resistentes. Alta densidade quer dizer o quê? Que os átomos estão muito próximos um do outro. Então, uma proximidade muito grande desses átomos em uma certa região vai predominar uma alta densidade entre os metais, os compostos metálicos. Tem alto ponto de fusão e ebulição. Quando a gente compara com compostos covalentes, por exemplo, vão ter pontos de fusão e ebulição muito altos. Logo, eles são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Tá bom? Temos essa exceção aí. O mercúrio, o elemento mercúrio, ele não vai ser sólido à temperatura ambiente, é a nossa exceção. Tá? Mas a grande maioria vão ser sólidos à temperatura ambiente. Vai ser difícil derreter o metal, vai ter que esquentar muito e passar para o estado gasoso muito mais difícil ainda. E formam ligas metálicas, tá? Como o ouro 18 quilates, o aço comum e o aço inoxidável. Fica essa dica para te pesquisar sobre ligas metálicas. É muito importante, principalmente para quem está estudando para o Enem. Ok? Bate aquele print do quadro para fazer aquele resumão no teu caderno, para fixar o conhecimento. E não esquece, mais uma vez, curte, comenta e compartilha esse vídeo com os teus amigos. Assim você ajuda esse projeto a continuar. Conto contigo, olha, não vai vacilar. Tchau!